Profeta Oséias, capítulo 6. Graças a Deus. Oséias é um daqueles profetas menores. Então você vai encontrar Isaías, tem Jeremias, Lamentações, Ezequiel, e tem Daniel, Amós. Você vai caminhando até chegar no livro do profeta Oséias. Graças a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Você acha Daniel aqui do lado de Daniel, em Oséias, capítulo 6. Versículo, na verdade eu pedi para vocês abrirem o 6, só que eu vou ler o último versículo do capítulo 5, a gente continua lendo, tá? Capítulo 6 também. Então, o capítulo 5, no versículo 15, diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Daí o capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, que Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 3 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a tua saída. Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Toda a igreja diga amém. Amém. Vamos fazer uma oração com os olhos fechados. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco, Senhor, nesta noite. Precisamos ouvir tua palavra e sermos ministrados por ti, Senhor. Que essa palavra faça sentido à nossa vida. Nos abençoe, Senhor, de forma rica, de forma tremenda. Aqueles que ouvem agora pela internet sejam também abençoados. E aqueles que vão depois ouvir essa palavra e assistir, também sejam tocados por ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Todos digam amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Graças a Deus. Livro do profeta Oséias. Para aqueles que não conhecem a história da monarquia, aqueles que não conhecem a história também dos profetas, só para que você entenda, o profeta Oséias é um profeta que ele é chamado de profeta do reino do norte. Ele profetiza na região norte, os reis, na época do rei Jeroboão II. E esse profeta Oséias, o nome Oséias significa Deus salva. Diga comigo assim: Deus ele salva. Deus ele salva. Oséias significa isso. Então esse Oséias, ele é um profeta do reino do norte. E ele foi profeta numa época bem complicada. Porque era uma época que Israel, tanto o reino do norte como o reino do sul, eles estavam se afastando de Deus. E o homem, quando ele se afasta de Deus, a mulher, quando se afasta de Deus, as coisas não ficam boas. É um grande perigo você se afastar de Deus. Quando você se afasta de Deus, você perde a noção de valores que você sempre teve como santo, e a relação entre o santo e o profano, ela deixa de existir na tua vida. Então Israel se afasta e se torna infiel a Deus.
E o profeta Oséias, o Oséias aqui do livro, ele é um profeta desta época. E ele é levantado por Deus para trazer confronto. Ele é levantado por Deus para denunciar tudo de errado que existia. Sobretudo naquilo que nós chamamos política da época, sobretudo no clero, na igreja da época, no sacerdócio da época. Na época não existia a instituição igreja, mas sim o sacerdócio, o templo. Então esse Oséias, ele vai denunciar tudo isso. Ele vai dizer: olha, essas estruturas nossas, elas estão corrompidas. É a mesma coisa de você chegar numa construção, numa casa, e as colunas da casa estarem todas ruindo. A casa vai cair. Você chegar num lugar que as colunas são de madeira e você vê cupim comendo aquela estrutura, você vai dizer: bom, isso aqui vai cair. As estruturas de ferro, todas elas tomadas por ferrugem. Então Oséias olha para Israel e ele fala: ó, esse negócio vai cair. Porque nós nos afastamos muito de Deus. O problema do afastamento é que você acha que está dando pé para você. Mas chega uma hora que não dá mais pé. E a maioria das pessoas que morrem em afogamento são pessoas que sabem nadar. Por que elas sabem nadar? Porque elas abusam. Geralmente quem fica na beirinha não morre afogado, né? Então Oséias fala: nós somos longe demais. Nós nos perdemos na relação com Deus. Afastamos demais da presença do Senhor. Isso vai trazer problemas para nós. Então, a grande mensagem do livro de Oséias é a mensagem: vamos voltar para o Senhor. Porque se nós nos voltarmos ao Senhor, se nós buscarmos a face do Senhor, haverá cura, haverá restauração e haverá perdão para as nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então é isso que trata o livro de Oséias. Para quem não conhece, é uma história muito bonita, mas é uma história dramática. Porque o Oséias da história, diz a Bíblia que Deus usa a vida dele para exemplificar a relação de Deus com Israel. Porque Israel estava sendo infiel a Deus. E Deus chega para Oséias e fala assim: Oséias, você vai casar com uma mulher. Você vai contrair um casamento. E Oséias falou: tá bom, vamos casar. É para casar, Senhor, é? Então eu vou escolher. Não, você não vai escolher. Eu que vou escolher para você. Ele: sério, Deus? Então prepara uma bênção para mim, né? Ele falou assim: vou preparar uma bênção que você nem imagina. Você vai lá na casa da prostituição, você vai casar com uma mulher prostituta. E Oséias falou: não, Deus, está errado. Como assim? Vou casar com uma prostituta? Serei traído, Senhor. Não, Oséias, vai lá. Dói não, vai lá. Não, Deus, mas aí o senhor está de brincadeira comigo. Eu vou andar na rua e o pessoal vai fazer piada comigo, né, Deus? Não, Oséias, você vai casar com ela. Não, Deus, mas eu vou andar por aí e as pessoas vão me apontar. Vão me chamar de boi, Senhor. Oséias, você vai casar com ela. Não, Senhor, mas eu não quero não, Senhor. Vou começar a ouvir aquelas músicas lá. Pode ouvir, não tem problema não. Sofrência. E ele casa com uma mulher chamada Gomer. Teve 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Os nomes que ele dá aos seus filhos e à sua filha eram justamente nomes que representavam a quebra da aliança do homem com Deus. E o que ocorre com Oséias é o previsível. Ele é deixado, ele é traído por sua mulher Gomer.
E Deus vem e fala assim: Oséias, você vai buscar a tua mulher. Senhor, mas como eu vou buscar a minha mulher? A vergonha. Se eu já era julgado, se as pessoas já falavam de mim, agora eu vou ter que ir lá buscar essa mulher de novo. Deus falou: porque essa é a representação do povo de Israel comigo. Eu sou Oséias. E Israel é essa Gomer que é infiel. Mesmo o Oséias sendo fiel, eu sou Oséias que vou atrás e perdoo, e tem mais, eu restauro, eu trago de volta para restaurar. Então a história de Oséias, ela começa a fazer sentido quando nós percebemos que é uma história que representa Deus amando um povo infiel. E é incrível como eu e você somos parecidos com a Gomer da história. Nós somos parecidos com Israel da história. Porque em tantos momentos da nossa vida e da nossa comunhão com Deus, nós somos infiéis ao Senhor. Nós deixamos de crer no Senhor. Nós deixamos de confiar no Senhor. Nós deixamos de buscar a presença do Senhor. Quantas vezes nós nos posicionamos como a Gomer, nós nos posicionamos como Israel, onde nós deixamos a mesa de Deus para ir para a mesa do mundo, onde nós deixamos de ter uma relação com Deus para ter relação com tudo aquilo que nós não devemos ter relação. E na noite de hoje, mais do que uma palavra de restauração, porque hoje Deus vai restaurar vidas, mais do que uma palavra de restauração, é uma palavra de alerta para as nossas vidas, é uma palavra de exortação para as nossas vidas, mais do que uma palavra de cura, é uma palavra de Deus dizendo: ei filho, ei filha, não vá para longe, ei filho, ei filha, não se afaste da minha presença, porque eu tenho grandes coisas para fazer na tua vida, e através da tua vida. Será que você pode glorificar e aplaudir ao Senhor essa noite? Aleluia! Vamos falar e aplaudir a Deus essa noite. Glória a Deus. Amém? E aqui entra a história. Mas a volta, o processo de volta e o processo de restauração são processos onde Deus vai trabalhar na nossa vida. Diga para quem está perto de você: Deus vai trabalhar na tua vida. Vamos ler? Pega a sua Bíblia aí. Capítulo 2. Vamos lá. Capítulo 2. Volta aí um pouquinho. Depois a gente vai voltar lá, tá? No 6. Mas aqui no 2. O texto central de Oséias é o capítulo 2. Versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Vamos ler mais alto? Levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E sabe o que eu aprendi? Que primeiro Deus fala, Deus usa alguém para falar, Deus nos dá um sonho, Deus usa o pastor para pregar para você, ou quem estiver aqui pregando. E às vezes nós nos fazemos como Israel, nós nos fazemos de duros e resistentes à voz de Deus. Daí Deus resolve falar, mas Ele resolve falar no nosso coração. E para Deus falar no nosso coração, Ele precisa pegar a nossa mão e nos levar para o deserto. E lá no deserto é o lugar onde você vai abrir o teu coração e Deus vai ter acesso ao que existe dentro do teu coração.
ir lá e falar contigo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, o lugar onde Deus encontra espaço para falar ao nosso coração é um lugar chamado deserto. E para muitos, deserto se chama doença. Para muitos, deserto se chama doença. Para muitos, deserto se chama desemprego. Para muitos, deserto se chama depressão. Para muitos, deserto se chama abandono. Para muitos, deserto significa estar sozinho. Para muitos, deserto é você estar sem recurso algum e não ter para onde pedir, e não ter para onde correr. Aí nós estamos no deserto. Igreja é um lugar onde nós encontramos pessoas que testemunham: olha, Deus fez, Deus operou na minha vida, Deus me curou, Deus me restaurou, amém por isso. Mas a igreja é um lugar, sobretudo, onde nós encontramos pessoas que estão passando por grandes desertos, que estão passando por grandes vergonhas na vida, que estão passando por grandes lutas na vida. Mas eu glorifico e exalto a Deus quando essas pessoas entram por aquela porta. É porque Deus trouxe, e Deus trouxe para curar, e Deus trouxe para restaurar, e Deus trouxe para mudar a história. Por isso eu não sei qual é o deserto que você está passando, qual é o deserto da tua vida, mas se hoje você clamar, Deus é poderoso para mudar a tua sorte e restaurar a tua vida. Todos podem glorificar e aplaudir o nome do Senhor essa noite. Será que você pode aplaudir essa glória a Deus? Amém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então Deus leva até o deserto. E no deserto, Deus nos faz sensíveis à sua voz. Aleluia. Vamos ler? Daí você encontra no capítulo 5, que foi o texto que a gente fez a leitura, né? Lá no capítulo 5, o último versículo que nós fizemos a leitura diz assim: olha, irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. E estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Tem uma palavra aqui que me chama muita atenção, que é a palavra reconhecer. Não é o ser apontado. Não é alguém chegar para mim e me apontar: olha, você está errado. Alguém pode até fazer isso. Mas esse texto fala do auto-reconhecimento. E eu acho maravilhoso, porque só Deus pode fazer isso com a pessoa. Só Deus faz isso, irmãos. Só o Espírito Santo leva a pessoa a reconhecer: eu preciso mudar. E não tem ninguém aqui dentro, a começar de mim, começar do pastor que está aqui pregando, ao último da porta, não tem ninguém aqui dentro que não tem algo na vida que necessita mudar. Concorda? Quem concorda aí? Amém. Todos nós. E reconhecer é você chegar e falar assim: eu preciso da mudança. Eu preciso mudar o meu jeito de ser. Eu preciso mudar a forma que eu me relaciono com as pessoas. Com a minha esposa, por exemplo. Com os meus filhos, por exemplo. Não é possível que nós vamos insistir e bater nas mesmas teclas, insistir nos mesmos erros. O ato de reconhecer não é simplesmente eu pegar uma lista e falar: olha, tudo isso daqui, ó, eu faço errado, eu reconheço que eu faço errado. Não é isso. O reconhecer vai além disso, porque o reconhecer me faz entender que eu preciso de mudança. E quando eu reconheço que eu preciso de mudança, e eu busco essa mudança, aí é a hora que a restauração de Deus
ocorrem na minha vida. Pastor, não consigo sozinho. Eu sei. E aí você ora. E o texto fala, daí de madrugada eles me buscam. E quando eles me buscam, eu fico de pé. E eu sou Deus poderoso para transformar. E o Espírito Santo vai agir. E o Espírito Santo vai tocar. E o Espírito Santo vai nos transformar. E nós seremos transformados em pessoas melhores. Eu quero hoje liberar essa palavra da tua vida. O Espírito Santo vai mudar todos nós. E vai nos fazer pessoas melhores na presença dEle. Vamos aplaudir ao Senhor e exaltar a Ele nessa noite. Aleluia! Aplaude o Senhor! Queridos, por isso que na hora da ceia de hoje, quem está me ouvindo, diga amém? Na hora da ceia de hoje, na hora que o diácono vier te servir, você vai pegar o pão, você vai pegar o cálice. E o texto que Paulo ensinou, lá em 1 Coríntios 11, fala assim: examine o homem. O que diz lá? A si mesmo. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, posso cear? O que eu respondo para ela? Você que sabe. Examine a si mesmo. Você acha que eu vou te examinar? Você acha que eu vou sentar e vou falar assim: vai, vamos lá, fala aí como tem sido os teus dias? Sei não, hein? Acho que não. Não, você não vai se enganar. Examine a si mesmo. Aleluia. Reconhecer é você se examinar. Isso daqui eu preciso mudar. Espírito Santo, muda isso aqui na minha vida, Senhor. Eu vou fechar a brecha, Senhor. Eu vou mudar, Senhor. Eu vou abandonar isso aqui e a obra vai acontecer na nossa vida. Aleluia. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Vamos lá, daí nós entramos no capítulo 6, que diz assim, olha: vinde e tornemos para o Senhor. Daí tem a palavra assim, olha: porque Ele, olha como diz aqui, Ele despedaçou e não sarará, fez a ferida, mas Ele a ligará. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Deus acabou com a gente. Deus despedaçou. O que é despedaçar? Você pega assim um papel e você despedaça. Você pega um copo de cristal. Não é copo de requeijão. Copo de requeijão, às vezes você joga e não quebra. Ele pula. Né? Agora um copo de cristal, você joga ele assim, ó, vai despedaçar em milhares de pedaços. 5 anos depois você vai varrer a casa, você ainda vai montar pedaço do copo. Despedaçar é Deus pegar a pessoa e Deus moer a pessoa. E se for preciso, Deus vai nos moer na presença dele. E quanto mais dura é a pessoa, mais Deus vai moer a pessoa. Eu não sei se você já viu um processo, apesar que hoje em dia é tudo industrializado, mas antigamente, lá em Israel, quando eles iam extrair o azeite das azeitonas, eles pegavam as azeitonas e eles colocavam na moenda. E aí eles faziam um processo, eles espremiam a azeitona. E quando eles davam a primeira volta naquela moenda, saía aquele azeite. E aquele azeite, da primeira virada da moenda, era um azeite justamente que eles usavam para alimentação. Era mais caro esse azeite. Eles tiravam aquele azeite. Acabou? Não. Eles pegavam pedras e misturavam com aquele resto de azeitona, que já tinha passado pela moenda. Não vai sair mais nada, você que pensa. Botava a pedra e de novo. E quando virava de novo, saiu um segundo óleo dali. E aquele segundo óleo que saía era um óleo que eles usavam, por exemplo, para acender lamparinas, as lâmpadas daquela época. E você fala: agora acabou, né? Não tem mais nada para tirar. Eles colocavam mais pedras. E eles davam a terceira virada.
E aquela terceira virada saiu um óleo muito mais rústico. E aquele óleo era justamente o óleo que eles usavam, por exemplo, na medicina, para colocar em feridas. Então, quando Deus quer tirar o óleo da pessoa, quando Deus quer trabalhar na vida do homem, na vida da mulher, Deus põe na moeda. Deus espreme. Ah, você não quer? Coloca a pedra aí então, vira o negócio. Ah, não vou. Você não vai? Então peraí. E Deus vira. E Deus espreme. E a vida é justamente isso, irmãos. Algumas pessoas se fazem mais duras para Deus. Algumas pessoas insistem em se afastar de Deus. Algumas pessoas insistem nos mesmos erros. Deus não tem pressa para agir na tua vida. Deus espera. Mas daqui a pouco Deus coloca um deserto. Deus coloca uma moeda na tua vida. E Deus espreme. Ele abre feridas. E quando a ferida está aberta, eu glorifico ao Senhor, porque Ele traz cura e restauração para pessoas. Então, se nessa noite Deus abriu feridas na tua vida, Ele vai trazer bálsamo. E Ele vai trazer cura em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Ele abre a ferida, mas Ele sara a ferida. Aleluia. Sabe quando você está com uma ferida aberta? Sabe quando você está com aquele machucado aberto? Encosta, dói, queridos. Quem concorda, diga amém. A vida é só ai. Está doendo. A ferida está aberta. Mas chega uma hora que Deus ele traz cura para a ferida. E se for preciso nessa noite, Deus vai trazer cura para a sua vida em nome de Jesus. Diga para quem está ao seu lado, Deus vai trazer cura para a tua vida. Levanta as suas duas mãos para o céu, bem alto, as duas mãos para o céu. Eu profetizo em nome de Jesus. Levanta as mãos aos céus. Eu profetizo que Deus dará cura e restauração sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sabe que você pode aplaudir e exaltar o Senhor nessa noite? Aleluia. Versículo 2. Depois de 2 dias nos trará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Deus permite a queda, mas esse mesmo Deus nos levanta. Fala para o seu irmão do lado, o mesmo Deus que permite a queda, Ele também nos levantará. Diga assim, na presença dele. Glória a Deus. Amém? Permite a queda. Olha para mim. Vamos tentar entender esse texto. Permite a queda, a pessoa cai. E a vida é cheia de quedas. Eu sou prova disso, já caí algumas vezes. Tem até alguma cicatriz assim. Olha essa queda que me refiro. É queda na vida. Perder, se decepcionar, as portas fecharem. Deus permite a queda, a pessoa cai. Mas o mesmo Deus que permitiu cair, Ele estende a mão para levantar. E o mais legal do texto é que o texto fala assim: Ele levanta e nós viveremos diante dEle. Quando Deus levanta a pessoa, quando Deus levanta um homem, quando Deus exalta alguém, Deus vai exaltar pessoas que estão aqui dentro. Essa palavra é profética em nome de Jesus. Quando Deus levanta e exalta pessoas, não é para Deus te levantar e te exaltar, você pegar sua mochila e ir embora. Quando Deus te levantar e te restaurar, é para você viver na presença dEle, é para você viver diante dEle. Nessa noite, faz um pacto com Deus. Nessa noite, faça uma aliança com o Senhor, e Ele vai te levantar, e Ele vai te exaltar, e nós viveremos na presença dEle. Será que você pode aplaudir e exaltar o Senhor nessa noite? Vamos lá.
Deus está levantando homens aqui dentro. Deus está levantando mulheres aqui dentro. Fala o Senhor, porque tem gente aqui que tem passado por vergonha e Deus vai te levantar, vai te exaltar. Diz o Senhor, vai te exaltar. Viveremos na presença dEle. Deus não me exalta para eu me afastar dEle. Deus me exalta para eu viver na presença dEle. É essa a palavra que Oséias traz. Nos ressuscitará, Ele vai nos levantar e nós viveremos agora. Agora sim, nós vamos viver na presença dEle. Sabe como se chama isso? Processo de Deus. Amém, queridos? Amém. Mas é preciso, pastor? Sinceramente, gente, é preciso. É preciso, porque nós insistimos muito nos mesmos erros. Tem sido cada vez mais difícil ser pastor, irmãos. Olha, tem sido cada vez mais difícil estar em frente de obra, que você lida com pessoas que você quer o bem da pessoa. Você quer ver a pessoa bem. Eu fico feliz quando você me liga para dar um testemunho. De coração, irmãos. Deus me conhece. Quando você me liga e fala, pastor, tal coisa deu certo, eu me alegro. Mas eu tenho visto pessoas insistindo em mesmas coisas, os mesmos erros, e me dói, irmãos, ver que a gente ensina, dedica tempo para ensinar, prega aqui, todos os dias tem pregações, e parece que a mensagem entra aqui, ó, e sai aqui do outro lado. Por isso que nessa noite Deus está falando em nome de Jesus. Se houve queda na tua vida, faça dessa queda um recomeço. Mas recomece na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos glorificar ao Senhor e aplaudir a Ele nessa noite. Graças a Deus. Amém. Em quarto lugar, eu preguei muito já. Quarto lugar para a gente encerrar. Daí vem o versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos ler essa frase, mas em voz alta, todos juntos? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mais uma? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém, queridos? Conhecer ao Senhor. Eu preguei isso de manhã, né? Quem veio de manhã? Cadê os obreiros que vieram de manhã? Foi bênção o culto de manhã? Amém. Foi bênção. O que eu preguei de manhã? Qual foi o versículo mesmo? Conhecereis a verdade vos Eu libertará. só ouvi o Marcos falando. Qual foi o que eu preguei hoje, gente? Misericórdia, vocês estão? Misericórdia. Estão esquecidos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui em Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer. Não é que eu conheço. Não é que eu conheço Deus. Conheci Deus, pastor. Não, você não conheceu Deus. Tá, você pode até ter conhecido Deus, mas conhecer Deus é um processo. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Conhecer Deus é igual você entrar no oceano. Você vai conhecer e você não vai conhecer tudo. Conhecer Deus é conhecer uma parte de Deus. E quanto mais nós achamos que conhecemos a Deus, mais percebemos que nós não conhecemos Deus. Por isso que Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque se conhecer a Deus é um processo constante e contínuo. Conheça o Senhor. Percebe que o texto de Oséias fala da relação do homem com a mulher que foi infiel. É a relação de Deus com Israel. Interessante que quando você casa,
Você começa a conhecer a pessoa que você casou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A minha esposa fala que está cada vez mais encantada de me conhecer. Cadê minha esposa? Está lá embaixo, né? Ela tinha que ouvir isso. Vocês contam com ela, né? Mas ela fala essas coisas, né? Então, se conhecer e prosseguir conhecer é como um casamento. Você casa, você acha que conhece a pessoa. Poxa, estou casando com uma pessoa que é maravilhosa, não sei o quê. E você casa, né? E você vê que é uma bênção mesmo a pessoa. Uma bênção. É uma relação que você vai conhecendo. Conforme os dias passam, os meses e os anos, você vai conhecendo mais a pessoa. E bonito é que isso vai fortalecendo cada vez mais o casamento. Eu quero encerrar a pregação dizendo que eu sou apaixonado por Deus. Eu amo a Deus com todas as minhas forças. Porque eu conheci Deus e eu pude aceitar Jesus. Eu tive o prazer, o privilégio de aceitar Jesus com 13 anos. Me batizei aos 14 anos. Em todos esses anos aí, são mais de 20 anos na presença do Senhor. Eu sou mais apaixonado hoje do que qualquer outra fase da minha vida. Porque eu estou conhecendo esse Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu percebo que eu sou um refém dele. E que estou preso a Ele. Que minha vida não faz sentido longe da presença dele. E eu quero nessa noite orar para que esse processo constante e contínuo de conhecer o Senhor seja uma verdade na nossa vida. Eu quero te dizer e te assegurar que nós conhecemos a Deus. Sabe quando? Quando Ele nos leva para o deserto. Porque no deserto Ele fala na nossa alma. O deserto representa a luta. Quando você está no vale da luta, quando você está naquela sala do hospital, quando você está naquela dificuldade grande financeira, é nessa hora que você tem coragem de dobrar os joelhos onde você estiver e você falar: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. E você vai conhecer uma outra face de Deus que ainda você não conhecia. Esse Deus restaura Israel, esse Deus perdoa Israel, esse Deus ama Israel na mesma intensidade. Deus ama a mim, ama você, ama essa pessoa que está ao teu lado, cheia de imperfeições. Nós não vamos cear hoje porque nós somos dignos. Nós vamos cear hoje porque Jesus, quando morre na cruz, Ele estava ali apaixonado por mim e por você. E é por isso que Ele se entregou por nós. Que nessa noite nós possamos nos voltar ao Senhor. Que nessa noite nós possamos reconhecer que precisamos de mudanças. E em nome de Jesus, uma obra de restauração e de cura acontecerá na tua vida a partir dessa noite. E se você crê nessa palavra, levanta sua mão para o céu e glorifica e aplauda Ele nessa noite. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, queridos. Que Ele possa falar mais ainda na nossa alma. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Agora que eu vi a hora, passou tão rápido, gente.